Olá, Papo Doro. Uma pergunta para você. Você já caiu em golpe trabalhista? Já? E o que você fez? Hoje eu estou aqui com uma pessoa, um advogado da área de trabalho, Paulo Maruca, que atua em Atibaia. E eu tenho observado, porque eu fui visitar a sua rede social, quantas denúncias você faz sobre esses golpes que acontecem. Sim. Paulo Maruca, seja muito bem-vindo aqui. Aqui, Papo Doro, a casa é sua. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite, agradecer a oportunidade de estar falando de uma área do direito tão nobre, tão necessária para todos, né? Para a sociedade como um todo. Muito obrigado. Você não precisa agradecer, você que está brilhantando o nosso programa. Muito interessante, viu, Mário? Essas questões das denúncias, eu até tenho com outros advogados, eu tive a necessidade de bloquear a minha rede social, deixar ela privada, e é até uma coisa contrassenso quando se fala de divulgação de trabalho, etc. Por quê? Porque alguns falsários, alguns estelionatários digitais, eles copiam as nossas fotos e eles se utilizam da inteligência artificial, e é uma coisa muito importante de se falar, de se comentar. O que tem acontecido? Eu tenho clientes que eles recebem mensagens com a minha foto, com a minha logo e, pior, com os dados processuais do cliente. Então aconteceu um caso muito engraçado. Se eu estiver me alongando, por favor. À vontade. Aconteceu um caso muito engraçado de uma cliente que ela teve as suas contas bloqueadas em Porto Seguro. Assim, Sim. do nada. Um banco muito conhecido, ele bloqueou todas as contas. Cartão de crédito, cartão de débito, enfim. Ela ficou sem acesso lá em Porto Seguro. E de lá ela me ligou, enfim, a família socorreu ela e nós entramos com a ação, enfim, o banco foi obrigado a liberar as contas, a indenizá-la, tudo certo. Ela recebeu uma indenização muito interessante e pronto, acabou. Há mais ou menos uns 40 dias ela me liga. Falei, doutor, tem mais dinheiro? Falei, não. Falei, já, aquele processo já se encerrou. É golpe. Golpe. Aquele processo se encerrou, a senhora já recebeu, né, o que tinha que receber e tá tudo certo. Mas por quê? Não, o senhor acabou de me mandar uma mensagem dizendo que eu tenho mais dinheiro para receber. No entanto, eu devo pagar R$ 3.500 do imposto para eu conseguir a liberação. E se eu não consigo falar com o senhor, eu ia pagar. Que absurdo. Então eu tenho comentado bastante justamente para, não só para que os meus clientes, mas para que outras pessoas também se conscientizem, porque tem sido muito comum. O advogado, ele tem uma certa credibilidade com o cliente. Já vi casos da pessoa pagar R$ 20.000, inclusive a OAB mesmo está se posicionando muito fortemente quanto a isso. Porque o meio digital ele trouxe muitas coisas boas, mas também trouxe muitos golpes. Muitos golpes. Não tem nenhum dia que eu não passe sem receber uma tentativa de golpe. Por exemplo, eu sou assinante da Claro, de televisão, de internet, e eu passei a receber, a partir de um tempo para cá, no meu nome. O mais interessante, a assinatura está no nome da minha esposa, mas no meu nome. O senhor precisa pagar a mensalidade que está atrasada, no meu nome. E num e-mail que não é o meu e-mail, mas é um e-mail que eu tenho do portal. Muito bem. O valor da mensalidade é X. Pague imediatamente, acede o código de barra. Obviamente que eu sou um cara muito educado,
e respondi com mais ou menos uns 30 palavrões, dizendo que golpista vagabundo não pegava o meu dinheiro. Sim. Passou. Recebi de novo. Essa tentativa de fazer dinheiro, e às vezes é dinheiro até pequeno, Sim. mas é o tempo todo. E na área trabalhista, eu tenho observado que muita gente está caindo em golpes. E a gente precisa dizer para as pessoas. Sim. Mas também eu culpo o novo processo trabalhista do Brasil. Porque o processo trabalhista do Brasil, o trabalho no Brasil, eu sou professor de geografia. Sim. E eu trabalho isso com os alunos do ensino médio. O trabalho no Brasil. Você tem CLT, você tem a informalidade, você tem contrato de trabalho, tá certo? Você tem, que é temporário, não é? Você tem tantas modalidades de trabalhar em função do nosso país. É um país pobre e que depende, às vezes, o salário depende de acordos leoninos das empresas. E aí você fica exposto a tanto problema assim, concorda? Mário, eu tenho uma visão peculiar. Eu estava relembrando, eu acho que toda a nossa trajetória, nós trazemos algo, talvez muito, dos nossos antepassados, dos nossos pais. Eu estava pensando, por que eu me apaixonei tão assim, rapidamente, pelo direito do trabalho? Sim. Eu tive inúmeros e fantásticos professores aqui na Universidade de São Francisco, o Marcos Vale mesmo. Marcos Vale, aluno do Marcos Vale. Eu fui aluno do Marcos Vale, o Marcos Vale me deu aula de processo penal. Gostei, fiquei fascinado pelo processo penal, mas o direito do trabalho, ele tem uma peculiaridade. O direito do trabalho, fala-se que ele é protetor. Ele é protetor, mas eu acho que o objetivo não é a proteção. O objetivo é a garantia. Não é a garantia do emprego. É a garantia dos direitos. É a garantia da relação. A relação é necessária. Para nós estarmos conversando aqui, há pessoas que estão por trás das câmeras, há pessoas que estão por trás da rede de streaming, há pessoas que estão por trás dos algoritmos. Então, Mário, eu vejo o direito do trabalho, essa complexidade do processo e do direito material do trabalho, eu vejo ela como um reflexo social. O nosso país realmente, ele tem um problema, né, evidentemente, de uma pobreza. Ele tem um problema de relações trabalhistas, relações totalmente desproporcionais. A gente pega absurdos, enfim. O país entra em crise, é incrível, uma curiosidade. O país ele entra em crise, tenha certeza, as empresas começam a ter dificuldade, alguma dificuldade financeira, algum direito do trabalhador, ele vai ser suprimido, ele vai ser postergado. Então eu pego, enfim, primeira coisa que o cliente me procura, doutor, a empresa ela está me atrasando o salário. Quando ela está atrasando o salário, ela já deixou de pagar o fundo de garantia. Perfeito. Ela já deixou de pagar horas extras, ela já deixou de pagar a PLR. Então, eu vejo a complexidade, saindo da questão, eu vejo a complexidade do nosso direito do trabalho material, o direito processual, como um reflexo de pessoas que não se preocupam com outras pessoas. Estou falando dos dois lados. Tenho muita situação do empregado, é o tal do Horácio, né, do braço curto. Sim. O empregado fala, olha, eu quero ser demitido, então eu vou fazer meia bomba.
E eu tenho inúmeros, eu presto consultoria para algumas empresas e eu vejo o patrão assim, ele olha o empregado como não vou nem coisificar, que é a época da escravidão, mas ele olha como uma despesa. Ele não é um parceiro. Um estorvo. Um estorvo. Eu tenho uma menina, eu tenho uma filha, chamo de menina, hoje está até no Rio de Janeiro, ela dá aula de yoga. Eu falei, filha, crie uma metodologia de yoga de acalmar as relações e ofereça isso para o meio empresarial, mas voltada justamente para as relações de trabalho. Eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso e vai ajudar muita gente. O patrão, ele não está conseguindo lidar. Por isso que essa garantia, eu acho ela como um advogado trabalhista voltado para o direito do empregado, do trabalhador, eu vejo essa garantia que existe, Mário, é necessário. Essa proteção é necessária, porque senão não vai haver relação. Nós temos recentemente aqui na nossa região, recentemente que eu falo, há alguns anos, é recente, para aquilo que eu vou lhe contar, foi encontrado trabalho escravo. Perfeito. Crianças trabalhando em carvoaria. Cidade de Pedra Bela. Meus amigos, não pode ser dessa forma. Nós não podemos compactuar com isso. Nós não podemos concordar com uma situação dessa. É absurdo. Então, essa proteção, que no fundo é uma garantia da relação, porque também o empregador, sem o empregado não é nada. Não. Essa proteção com fundo de garantia, ela é necessária. Esses problemas que tem de excessos, eles são corrigidos. O sistema ele acaba corrigindo ao longo do tempo, mas nós evoluímos bastante. Minha pergunta é, CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Uma vitória do trabalhador para quem não tinha nada, certo? Sim. E foi divulgada como um ato importante de um governo. Sim. Né? Numa época complicada do Brasil, certo? Sim. Bom, e aí o trabalhador começou a adquirir direitos e deveres também. Sim. Mas os direitos foram dados a ele e com uma proteção enorme. Quando a gente olha países como os Estados Unidos, que ninguém tem direito a nada e que não existe uma CLT, e outros países no mundo, e a gente vê que são países mais ricos. Será que a CLT atravancou o Brasil? Boa pergunta essa, hein? Muito boa pergunta, muito bem colocada. Olha, eu estive agora em outubro passado nos Estados Unidos e eu embora tenha levado a família para descansar um pouco, eu tenho o hábito de conversar com as pessoas, brasileiros que estão lá. Eu acho que a nossa consolidação das leis do trabalho, que foi criada por Getúlio Vargas e nasceu num momento tão atípico, em termos democráticos do país. Ele era um ditador. Exatamente, eu não gostaria de usar essa palavra. Mas ele era um ditador, mas era um que ditador. Queria agradar o povo. Exatamente. Né? E ele, na verdade, só conseguiu fazer o que fez porque era ditador. Sim. Porque senão a classe empresarial não teria permitido. Então eu vejo o seguinte, eu não entendo que ela... O que eu vejo o seguinte, nós como seres humanos, quanto mais humanizados estivermos, mais como um todo, em termos de evolução, nós iremos evoluir. Quando eu pego o capital, por exemplo, os Estados Unidos, o que os Estados Unidos faz? Os Estados Unidos, na verdade, ele deixa para o mercado. Então é aquela coisa, o mercado regula.
Só que quando eu pego um americano, que ele teve, os pais dele, teve uma condição de vida, os avós dele teve uma condição, os pais tiveram uma condição melhor que as dos avós, e ele tem uma condição melhor que os antepassados, e ele tem condição de discutir de igual para igual. Então veja bem, ele trabalha na Microsoft, por exemplo, e tem lá os seus $100 mil por ano, e a Microsoft fala para ele, olha, não quero mais, então ele vai para a Meta, para o Google. E o que está acontecendo é o seguinte, aqui não, aqui nós não temos essa condição. Não tem. Não, e vou mais longe, nós não estamos observando, nós temos um país vizinho que ele entrou numa situação financeira complicada, e olha só, eu lendo, olha só, o que aconteceu, a Argentina, o governo cortou o que cortou lá, e eles estão querendo fazer aqui agora, cortar, enfim, vai virar plataforma. Mas a Argentina estava fazendo um acordo com o FMI de bilhões. Então, tá bom, mas só que a renda per capita na Argentina são $13 mil, e a nossa aqui, com toda a evolução que nós temos hoje, desde, né, enfim, dessas últimas décadas, a nossa renda per capita são $10 mil. Quer dizer, eles, numa situação de dificuldade, ainda estão melhores do que nós. Eu vou fazer uma pergunta, Sim. mas você não vai responder. Sim. Paulo, Maruca. Por falar nisso, Maruca, na próxima sequência você vem aqui para ser entrevistado. Bom, é sua filha. É minha filha. Muito bem. A pergunta é objetiva. Eu não quero resposta agora, e eu vou explicar por quê. É melhor ser contratado com um contrato paralelo, ou é melhor ter a CLT, ou é melhor não ter contrato nenhum e você ser um empreendedor sem pagar imposto ou mais nada? Você não vai responder. Você vai responder na próxima entrevista. Porque o senhor já está convidado para vir aqui, porque esse assunto é necessário, ele precisa ser constante e Papo D'Oro faz exatamente isso. Auxilia as pessoas para elas começarem a entender a sua posição dentro da sociedade e os limites que ela tem. Perfeito, combinado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um brinde a você. Um brinde ao Papo D'Oro. Caneca é sua, de presente. Opa, que tá certo? fantástico. Você também está ganhando um livro, Bragança Paulista, 250 anos. Você não deve ter conhecido Antônio Sonsin, ele é vivo, mas vive hoje em Porto Seguro. Sim. Um cara extraordinário que fez aos 250 anos uma homenagem à cidade, uma revista muito interessante. Então você está recebendo de presente. Muito obrigado. Nossa. E dizer para você, vou deleitar. Você já sabe que já está convidado para a próxima. Combinado. E eu quero fazer com que várias sequências sejam feitas, como eu faço com outros. Sim. E que isso frutifique sempre, vai frutificar Sim. em conhecimento para quem nos assiste. Perfeito. Nosso programa, ele só não é melhor porque eu estou nele. Mas os meus convidados são excepcionais. Eu não acredito. Até o próximo programa.